Estamos no primeiro domingo deste novo ano. Estamos iniciando também uma nova série de mensagens, como temos aí, crescer na vida com Deus. Gostaria de tomar então como início de mais uma jornada, de mais uma etapa, tomar o exemplo do início do ministério do Senhor Jesus. Então vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 4. Vamos ler os versos de 1 a 11. Vamos encontrar aqui o Senhor Jesus após o batismo e o que é que sucedeu imediatamente após o seu batismo. Mateus capítulo 4, versos de 1 a 11. E assim nós lemos. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Vamos orar? Senhor Deus, nós louvamos o teu nome, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, participarmos deste culto de adoração ao teu nome. Nesta hora, Pai, em que a tua palavra foi lida, pedimos a direção do teu Espírito, que possamos estar atentos à tua voz, sendo dirigidos por ti, para que possamos extrair as lições que tens reservado para nós hoje. Assim, Pai, fala ao nosso coração, é o que suplicamos em nome de Jesus. Amém, amém. É interessante a narrativa bíblica, quando diz que Jesus, logo após o seu batismo, ele foi levado pelo Espírito ao deserto. E o texto acrescenta até para ser tentado pelo diabo. O que o texto nos afirma é que, apesar de podermos pensar naquilo que aconteceu no batismo, quando Jesus, ao ser batizado, ouviu-se aquela voz do céu dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, e o Espírito de Deus, numa forma corpórea, semelhante a uma pomba, parecida com uma pomba, vem e repousa sobre ele. Ali estava um momento em que poderíamos dizer que foi um momento de glorificação, em que Deus apresentou o reconhecimento sobre quem era Jesus e o símbolo da presença do seu Espírito nele. Mas logo em seguida, o Espírito o leva ao deserto.
A gente talvez pensasse que depois daquilo o Espírito conduzisse a um lugar de talvez tranquilidade, quem sabe um pomar com alimento, mas Jesus é levado ao deserto. E ali ele passa 40 dias e 40 noites em jejum. E o texto bíblico diz que no final teve fome. Vale a pena a gente destacar de início que o deserto pode ser algo que Deus providencia na nossa vida para crescimento. E então muitas vezes atravessamos um deserto, atravessamos uma situação em que a aridez à nossa volta se manifesta e parece que nada dá resultado e parece que a gente está sozinho. Mas Jesus foi conduzido ao deserto, ele precisou passar por aquela experiência. Não sabemos exatamente o que é que aconteceu ali, mas sabemos que depois desse período em oração, e vale a pena destacar que o número 40 na Bíblia nem sempre quer dizer um número redondo. Pode significar o número exato, mas pode ser um número aproximado. O número 40 na Bíblia tem aquela função que a gente utiliza com o número 12 para nós, com uma dúzia. Quando você diz assim, vinha uma dúzia de pessoas caminhando por ali, não necessariamente você contou e viu que tinha 12, mas pode ser um número entre 10, talvez 14, 15, é um número aproximado de um elevado número, não é simplesmente um número que se conta nos dedos da mão, mas um número bem superior. E depois daquele período ali, o texto bíblico diz que Jesus teve fome. Gostaria de que extraíssemos algumas lições deixadas aqui para nós nesse texto, nesse início do ministério do Senhor Jesus. E naquele instante, então, o texto fala que Satanás se aproximou, e Satanás então colocou diante de Jesus a possibilidade dele se alimentar. Ele estava com fome, fazia muitos dias que ele estava ali, e então ele diz, transforma essas pedras em pães. E talvez a gente pudesse encarar essa sugestão de Satanás como algo positivo. Ele estava faminto, ele estava sem se alimentar há muitos dias. E agora Satanás vem e diz, tu tens o poder, tu és o Filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. Mas vale destacar que Satanás não disse, tu és o Filho de Deus, ele disse, se tu és o Filho de Deus. Ele quis colocar a dúvida sobre quem Jesus era, sendo que Jesus sabia exatamente quem ele era. Mas ele diz, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E eu confesso que quando menino eu pensava, poxa, Jesus tinha o poder de fazer isso, Jesus era o Filho de Deus, ele estava com fome, ali tinha pedras que ele poderia mesmo transformar em pães, então por que é que isso é encarado como uma tentação? É encarado como uma tentação por causa das prioridades na nossa vida. Porque há coisas que vêm em primeiro lugar. Jesus estava iniciando o seu ministério. Aquilo de que ele mais precisava era da orientação do Pai. Por isso o Espírito o conduziu ao deserto. Por isso durante aquele tempo ele esteve em oração diante de Deus. E a gente pode imaginar aquilo que o Senhor Jesus deve ter tido em conversa de oração com o Pai. Sabemos que Jesus se esvaziou da sua divindade, e ele mesmo diz que aquilo que o Filho proclama é aquilo que recebeu do Pai. Ele havia se esvaziado e ele dependia do Pai para aquilo que o Pai tinha como propósito na sua vida, no seu ministério.
Então, aquele período todo, eu imagino como Jesus estava ali pedindo ao Pai a orientação, a direção para cada passo. Quem é que ele haveria de chamar como seus discípulos? Seriam talvez algum sacerdote? Seriam os escribas? E aí Deus vai dizendo: não, procure gente do povo, gente simples, que estará atenta à sua voz, que estará pronta a seguir a direção, o direcionamento. A gente pode imaginar, aqui eu estou fazendo conjecturas de como pode ter sido aquela conversa. E aí de repente chega Satanás e diz: Jesus, para aí com isso, para com isso e come. Jesus, atenta para a tua fome. E interrompe esse momento aí de comunhão, de conviver com o Pai, de ouvir a voz do Pai. Por isso é que a resposta de Jesus é: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que Jesus está dizendo aqui é que a palavra de Deus é alimento, que aquilo que Deus tem para a nossa vida é alimento. Recebi recentemente, e mais de uma vez, um texto, e hoje em dia a gente recebe a mesma coisa diversas vezes, né, por WhatsApp, de diversas fontes, diversas pessoas, e a gente não consegue dar conta da quantidade de mensagens que recebe. Mas recebi uma mensagem que mencionava uma pessoa que chegou à seguinte conclusão: de que tinha ido à igreja durante 30 anos, mas que não lembrava da grande maioria das mensagens que ouviu, daquilo que aconteceu em cada culto. Então ele chegou à conclusão de que a ideia de ir à igreja era algo que não trazia resultados muito eficazes, e que ele então estaria deixando de ir à igreja. Aí alguém respondeu àquela colocação dizendo: ao longo dos últimos 30 anos, e a pessoa diz, né, nesses 30 anos fui a milhares de cultos. E a resposta foi: nos últimos 30 anos eu fiz milhares de refeições. E eu não lembro do cardápio das refeições de que participei. Mas eu tenho certeza que aquelas refeições me alimentaram. Aquelas refeições me trouxeram a energia para que eu pudesse continuar na vida. Aquelas refeições, mesmo a gente considerando que uma refeição, daqui a pouco você já fez a digestão, mas alguns dos nutrientes ali permanecem no corpo, naquilo que foi a formação muscular, óssea, e aquele alimento serviu momentaneamente e serviu como estrutura para toda a vida. A maneira como nos alimentamos de Deus, e a aplicação é exatamente essa. Pode ser que você não lembre de um grande número de mensagens que ouviu, de cultos que participou, mas com certeza eles terão alimentado a sua vida, não apenas por um período, mas talvez você lembre de lições que aprendeu muitos anos atrás. O que o Senhor Jesus nos traz como lição nessa primeira parte desse texto lido, nessa primeira tentação que o inimigo apresenta diante dele, é de que nós precisamos sim nos alimentar do Pai Celestial. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Precisamos então crescer na vida com Deus em oração, em estar na sua presença, em investir do nosso tempo nisso. E alguém pode dizer: mas eu estou tão atarefado até com o meu ganha-pão.
E aí a gente lembra que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Precisamos estar continuamente em oração, na leitura da palavra, na meditação nessa palavra. O Salmo 1 vai dizer que o homem que é bem-aventurado tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Em tudo aquilo que ele faz, ele leva em consideração aquilo que foi o alimento recebido da palavra de Deus. O alimento da palavra é estrutura para os passos a serem dados ao longo do dia, em cada momento. E até naquilo que a gente vê na natureza, a nossa contemplação da natureza, até isso, diante de Deus, na meditação diante de Deus, como o salmista fez. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. E a maneira então, até como olhamos para o mundo, é motivo de estarmos nos relacionando com Deus e apresentando a Ele o nosso louvor. Num segundo momento, então, Satanás leva o Senhor Jesus para o pináculo do templo e diz: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. E então Jesus responde: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Vale a pena destacar o que é considerado tentar a Deus. O que é considerado tentar ao Senhor Deus. Aqui, Satanás está até aplicando um texto bíblico. Satanás utilizou também do está escrito. Se na primeira tentação Jesus enfrentou essa tentação dizendo está escrito, aí Satanás diz, mas também está escrito, não? E pelo que está escrito, atira-te daqui abaixo. E aí a resposta de Jesus é: não tentarás ao Senhor teu Deus. A princípio, a gente é capaz até de ficar achando que Jesus ficou meio sem argumento, não? Jesus como que não contesta aquela tentação especificamente de Satanás, mas ele diz: não tentarás ao Senhor teu Deus. O que está sendo enfocado aqui com essa expressão é que a tentação a Deus é você querer que Deus faça o que você quer. É a gente querer que Deus atenda a nossa oração do nosso jeito. É a gente querer que Ele faça a nossa vontade, e não a nossa disposição de fazer a vontade dEle. A gente vai ver isso em alguns textos bíblicos. E então, a gente vai ver que o próprio Senhor Jesus ensinou, alguns capítulos adiante desse texto, Mateus capítulo 6, versículo 10, quando ele está ensinando exatamente a respeito da oração. Ele diz que a nossa oração deve ter em seu conteúdo: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A nossa oração deve pedir que seja feita a vontade de Deus. Também, ele, em João capítulo 4, verso 34, ele mostrou que o alimento espiritual que a gente tem da parte dele, ele até nos auxilia, ele nos motiva, ele tem como resultado que a gente esteja pronto para fazer a sua vontade. Ele disse a respeito de si mesmo: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, Jesus está dizendo assim que a respeito dele mesmo, o que ele procura é fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. E ele deu o exemplo no momento mais difícil, na oração mais difícil. Jesus teve muitos momentos de oração,
Mas eu creio que a mais difícil foi aquela no Getsêmani. Aquele momento quando ele chega a pedir a Deus que, se possível, Deus mude de ideia. Deus apresente uma opção diferente. Ele pede ao Pai: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. E aí ele volta para os discípulos, a quem ele tinha pedido que estivessem em oração com ele, e aí encontra os discípulos dormindo, e dá uma repreensão aos discípulos, e diz: nem por uma hora vocês conseguiram vigiar comigo em oração. E aí ele volta, e aí o texto bíblico diz que parece que ele já entende do Pai que não tem outra opção, que aquela seria a única forma do cumprimento da missão que fez com que ele viesse ao mundo. E ele já na sua oração, ele diz: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Então, mesmo no momento mais difícil, Jesus foi capaz de dizer para o Pai: seja feita a tua vontade. Quando Satanás apresentou a ele essa tentação, era o propósito de que Jesus fizesse o que Satanás estava dizendo, que Jesus cumprisse com aquilo que Satanás queria, que ele então agisse de forma contrária ao que deve ser a nossa posição diante de Deus. Infelizmente, muitas vezes hoje tem havido quem ensine que você pode pedir o que quiser. Que, por exemplo, a interpretação do texto lá de Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece, então eu posso fazer e acontecer. Eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono, é o fraco, né? E então pode fazer e acontecer, eu posso todas as coisas. Mas quando a gente abre esse texto para o seu contexto, a gente vai ver que o apóstolo está dizendo olha, eu sei ter fartura, eu sei passar necessidade, eu sei atravessar os momentos bons na vida, mas sei atravessar também os momentos difíceis na vida, naquele que me fortalece. Aquele que me fortalece é que me faz enfrentar tudo. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, e ele tinha lições extraídas daquele momento e que são importantes para a nossa vida hoje. Então, neste segundo ponto, a vontade de Deus. E a gente vai ver, eu gostaria de citar ainda exemplos de apóstolos que tiveram a mesma experiência, ensinaram da mesma forma. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro 2,9, na parte final, diz: para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos uma função, uma missão, nós temos algo que Deus deseja realizar. A sua vontade para nós é que estejamos anunciando as suas virtudes, as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. O apóstolo João, em 1 João 5,14, vai dizer: e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. De modo que a nossa petição deve ser da maneira como Jesus pediu ali no Getsêmani. A gente pode pedir como Jesus pediu, de acordo com a sua preferência. A preferência de Jesus seria não ter que passar por aquele momento que o esperava no dia seguinte, de provação, de sofrimento, de dor. Mas ele pôde pedir: seja feita a tua vontade. O apóstolo Paulo, em Atos 22:10, naquele instante em que ele tem um encontro com o Senhor Jesus, ele faz também uma pergunta que direcionou toda a sua vida:
Que farei, Senhor? Na hora que ele pergunta: quem és? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Que farei, Senhor? O que é que eu devo fazer? E então o Senhor diz: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Finalmente, chegamos à última parte desse texto que lemos, e que o diabo levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. E a lição que podemos extrair desse momento também é de que não apenas precisamos ter momentos de comunhão com Deus, como Jesus estava tendo e estava se alimentando daquele momento de comunhão, aquele momento de conviver com o Pai, o relacionamento íntimo com Deus. Não apenas do fato de que nesse relacionamento íntimo, o que importa não é colocarmos diante dele qual é a nossa vontade, mas é até perguntarmos a Ele: qual é a tua vontade para mim? Lembro de uma frase da irmã Ana Alzira Nascimento, missionária da Junta de Missões Mundiais, em que ela compartilhou uma oração dizendo: Senhor, não me deixes fora daquilo que Tu estás realizando no mundo. Aquilo que Deus está realizando no mundo, o propósito era de estar envolvida nessa realização de Deus. Mas agora o Senhor Jesus apresenta: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. E de repente a gente pode pensar que nós somos monoteístas. Nós cremos num só Deus. Nós estaremos adorando somente a um Deus. Nós estaremos reconhecendo a sua divindade. Talvez essa recomendação do Senhor Jesus não tenha muito a ver conosco, porque é algo que nós já temos essa consciência. Mas o que acontece é que muitas vezes podemos deixar que outras coisas ocupem o lugar de Deus. E se alguma coisa estiver no lugar que é de Deus, aí estará havendo uma espécie de idolatria. A gente está colocando outra coisa no lugar de Deus. E às vezes a gente pode estar colocando no lugar de Deus, por exemplo, mesmo a família. Ora, a família é plano de Deus. É importante que a gente dê a atenção devida à família. Mas se em função da família eu não posso servir a Deus, então a família pode estar tomando o lugar de Deus. Se em função do meu trabalho, da minha profissão, eu não tenho tempo para Deus, então pode ser que o meu trabalho, a minha profissão estejam tomando o lugar de Deus. O trabalho, a profissão são um meio. Se talvez o que a gente pode colocar como a necessidade do próprio sustento, do dinheiro que então com o qual a gente se sustenta, paga as nossas contas, mas se isso está tomando tudo na minha vida, todo o meu tempo está dedicado a conseguir mais dinheiro, pode ser que o dinheiro esteja tomando o lugar de Deus. Alguém já colocou que uma prioridade que poderíamos ter, uma ordem de prioridades que poderíamos ter, seria Deus em primeiro lugar, depois família, depois nosso compromisso de trabalho, depois igreja. Pastor, mas será que a igreja não deveria vir primeiro do que o trabalho? Não, você no seu compromisso de trabalho, você
fez um contrato de trabalho, e aquele contrato de trabalho deve ser cumprido como propósito de Deus na nossa vida. A sua palavra deve ser sim, sim, não, não. Seu sim deve significar sim, e o seu não deve significar não. De repente alguém na hora do trabalho quer ler a Bíblia, quer pregar o Evangelho ao vizinho. Bem, você pode testemunhar do Evangelho nas oportunidades que tem, mas na hora do seu trabalho, você precisa dar conta do seu trabalho. Lembro de uma pessoa que trabalhava na portaria de um edifício, e alguém reclamou porque ele estava desatento e demorou muito tempo a abrir portão, alguma coisa desse tipo, e ele disse: poxa, a gente não pode nem ler a Bíblia, né? Poder pode, mas contanto que não dificulte o horário de trabalho. Caso contrário, você está dedicando o tempo que você vendeu ao seu patrão, você está dedicando a Deus. Dedique o seu, dedique aquilo que está na sua mão, do seu tempo livre, e então aí você diz: pronto, agora eu estou dedicando do meu tempo para isso. E então pode ser que haja, e nessa ordem de prioridades, né? Trabalho, igreja, e aí depois lazer, amigos, tudo isso. Por que a família está imediato? Porque é até também um requisito da parte de Deus. Se alguém quer servir a Deus, Paulo diz lá em 1 Timóteo capítulo 3, deve ter a sua casa em ordem, deve ter então os seus filhos sendo criados sob a orientação de Deus, e para isso é preciso investir o tempo. Já tenho comentado a respeito de alguém que diz assim: eu vou me envolver nas coisas de Deus e Deus vai cuidar da minha família. Mas já foi Deus quem deu a você essa função. Você está devolvendo para Deus alguma coisa que Deus já disse que é seu encargo. E que, além disso, então, você organizando o seu tempo. Não quer dizer que você não vai ter tempo para o lazer, porque o lazer está lá embaixo. É preciso que você saiba distribuir o seu tempo, de tal maneira que Deus esteja em primeiro lugar, e aquilo que a sua palavra coloca como prioridades na nossa vida, tudo possa estar sendo atendido, e que outra coisa não esteja tomando o lugar que é unicamente de Deus. Que algo na vida não possa estar lhe ocupando demais. Pode ser que esse algo na vida, nos dias de hoje, seja um game, que você está viciado nele. Pode ser que esse algo na vida esteja, talvez, de você estar tão envolvido com o seu celular que não tem tempo para mais nada. É preferível não ter tempo para o celular e conseguir dar conta daquilo que a vida coloca diante de nós. E hoje, mesmo foi reportagem desta semana, crianças com problema de visão pela dependência de uma tela, ou do celular, ou do computador, ou da televisão. E posso dizer que faço parte de uma geração privilegiada. Uma geração privilegiada que conta com todas essas facilidades tecnológicas, mas que pôde jogar bola na rua, que pôde jogar bola de gude, né? Que pôde andar de bicicleta, e que talvez as gerações de hoje precisam que investamos do nosso tempo para que possam desfrutar também do tanto que nós desfrutamos. A experiência de Jesus ali no deserto aponta para a nossa necessidade de comunhão com o Pai. Se Jesus, que era o Filho de Deus, precisou dessa comunhão, nós também. Precisamos então estar nos alimentando de Deus. Da mesma maneira como a gente precisa se alimentar do alimento físico.
nós precisamos também do alimento espiritual para suprir a nossa vida, para que na hora da necessidade a nossa mente está repleta de ensinos da palavra, de conselhos que são trazidos pela palavra de Deus, da maneira como devemos agir e até reagir. E talvez isso seja mais importante, né? A maneira como devemos reagir diante de determinadas circunstâncias. E aí a mente está cheia e a gente medita naquilo que leu dia e noite, e a gente coloca diante da gente quais são os princípios da palavra que precisam ser colocados em prática, e aquela alimentação que recebeu da parte de Deus vem como suprimento, como nutriente espiritual para o nosso viver. E que a gente se coloca diante dele na posição de quem reconhece que a vontade dele é que é o melhor para nós, de que deve ser feita a vontade dele, que ao fazer a vontade dele, ele não está sendo um déspota, mas é porque ele nos ama demais. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 8, vai dizer: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Tudo aquilo de que precisamos. A sua vontade está no suprimento de todas as nossas necessidades físicas, emocionais, espirituais, e ele estará fazendo chegar até nós, crescendo na vida com Deus, pela convivência com Ele. Você já viu amigos daquele tipo que a gente diz que são inseparáveis, e que no final das contas eles terminam parecendo um com o outro, porque a maneira de ser de um termina sendo assimilada pelo outro, pela convivência, por estar presente ali. De repente um é muito brincalhão, o outro que era menos termina aprendendo um pouco a brincar, e assim o nosso relacionamento com Deus nos faça cada dia mais parecidos com Ele. Amém. Que Deus nos abençoe.